Shalom a todos. O maior sinal do fim dos tempos é o que eu pus na descrição. O maior sinal do fim dos tempos. Os discípulos perguntam para o Senhor em Mateus 24. Eles ouvem o Senhor falar sobre o fim dos tempos. E ouvir o Senhor Deus falar sobre o fim dos tempos devia ser muito aterrorizante. Ninguém se sente confortável quando alguém comenta sobre o tempo do fim. E é uma conversa que nos deixa desconfortável. Mas a resposta que Cristo dá, ela é muito importante para que nós venhamos ter uma sabedoria. Os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, dá-nos um sinal da tua vinda. Eles perguntam num singular para Cristo. E a resposta de Cristo é muito surpreendente. Ele fala: cuidado que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, ele diz, na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, olha o que ele diz no versículo 3. Ninguém, que de modo nenhum vos engane. Ele fala a mesma coisa. Os irmãos estavam preocupados aqui na igreja de Tessalonicenses que alguns estavam morrendo. E a promessa do arrebatamento não estava acontecendo. Não tinha acontecido. Os irmãos estavam apavorados porque os irmãos estavam morrendo. E eles pensavam: o que aconteceu com a promessa de Cristo? Que os irmãos estão morrendo. Aí Paulo diz o seguinte: a dizer, ninguém, olha o que ele fala, ninguém de modo nenhum, de modo algum, mas que de nenhuma forma vos engane. Porque isto, o dia do Senhor, isto não acontecerá. Quando ele fala isto, ele está se referindo à vinda do Messias. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O primeiro sinal que vai dar uma segurança que a vinda do Messias está iminente é a apostasia. Esse é um evento que vai marcar o fim dos tempos. Como eu disse no meu outro vídeo, que esse é um evento que os cristãos deveriam ter o controle, o conhecimento total do que significa isso. E eles só pesquisam no Google, no dicionário, o que é apostasia, o abandono da fé. Isso aqui é muito fácil, eu não abandonei a fé, eu creio em Jesus Cristo, todos creem em Jesus, estamos caminhando para a eternidade porque cremos em Cristo. Mas o fato é que quando Cristo diz que esse fim chegaria, quando o fim estivesse próximo, o engano apareceria. E Paulo fala da mesma forma, que ninguém, de modo nenhum, vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro apareça a apostasia. Ele nos dá um sinal gigantesco para a vinda do Messias. Mas o que de fato é a apostasia? O que de fato é esse engano que aparecerá? Nós pesquisamos no Google e perguntamos o número de cristãos no mundo e o Google responde 2,6 bilhões de cristãos no mundo. E alguns aplaudem e ficam muito felizes com essa estatística. Mas o fato é que isso não é de se alegrar. Alguém poderia pensar: mas poxa, mas é tantos cristãos, como não ficar feliz? É aí que corre o perigo. Eu vou explicar para você. A Bíblia fala em Mateus 24 que se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, quando eu pego esse texto e eu faço uma análise nele, eu percebo que a tendência é tendencioso que vai chegar um momento que nenhuma carne vai se salvar. Ele está falando que nem crianças, ninguém, absolutamente nada, nenhuma carne. Ele é muito radical quanto a isso. Então você percebe que a tendência da humanidade é piorar e piorar, e vai chegar a piorar que não tem mais jeito. Aí você observa uma coisa: peraí, se ele diz que vai chegar um momento que não tem mais salvação para a humanidade, então a tendência é piorar. Agora observe o que eu vou lhe falar. E quando ele fala em Lucas 18, ele fala o seguinte, em Lucas 18, ele fala: quando vier o Filho do Homem, porventura,
será que ele encontrará fé na terra? Lucas 18:8, ele diz, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que vai ser fácil encontrar fé na terra? É isso que ele está falando. Porque no fim dos tempos, na vinda do Messias, o engano vai ser muito grande. Hoje você olha para as igrejas, para os cristãos, e você percebe que a igreja não é nem um quinto do que ela era eu vou ser bom, do que era há 30 anos atrás. O que dirá há 50 anos atrás? As igrejas entraram numa decadência muito grande. E isso é perceptível por qualquer mundano, por qualquer pessoa do mundo. Não precisa ter um QI avançado, não precisa ter um curso superior ou ter uma pós para perceber isso. Isso é muito perceptível. O engano, ele é muito grande nas igrejas. O apóstolo Paulo fala, aliás, o apóstolo Pedro, ele fala na carta de Pedro, que esses falsos profetas, eles fariam comércio da igreja. E o comércio hoje é muito grande. Eu quero ler um texto para vocês, eu quero que vocês observem muito bem o que eu vou ler para vocês aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11. Esse texto, ele é muito perturbador. Quando nós olhamos esse texto com um olhar mais crítico, com um olhar mais detalhado, observamos que isso aqui é muito sério. Olha o que Paulo diz. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele diz o seguinte: eu quisera eu que vocês me suportassem, igreja, me suportem. Ele está implorando, igreja, me suporte um pouco a minha loucura. Suporte a minha loucura, me suporta, ele implora. Porque eu zelo de vós, igreja, eu zelo de vocês com o zelo de Deus. Visto que eu tenho, o preparamento que eu tenho para vocês é como se fosse uma virgem pura, a um só noivo que Cristo. Mas olha o que ele fala no 3. É o 3 que me causa arrepio. Ele fala o seguinte: mas eu temo, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva, de novo engano, assim como a serpente enganou a Eva, também seja corrompido da vossa mente a simplicidade de Cristo. E ele fala, se na verdade, vindo alguém pregar um outro Jesus, olha o 4, pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, um outro evangelho que nós não temos pregado, um outro espírito que nós não temos pregado, olha o que ele diz no final, a esse vocês de boa mente vão aceitar. É isso que ele temia. Ele sabia que quando aparecesse esse outro Jesus Cristo, um outro evangelho, a igreja de boa mente, ia ser muito prazeroso ouvir isso, ouvir esse outro Jesus, um Jesus que tudo tolera, que tudo aceita, um Jesus que não vem julgar os pecados. Amados, observe uma coisa. Os cristãos, eles pegam um texto e colocam na cabeceira da sua cabeça e eles acabam ficando em paz com esse texto. Eles pegam o texto de 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte, olha esse texto. Quando nós pegamos esse texto e guardamos e colocamos no bolso, nos confortamos muito. Olha o que ele fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí os cristãos pensam, tá vendo o que Paulo falou, que João falou? Ele disse que se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Todo mundo peca, todo mundo vai pecar, não tem condições. Mas, amados, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa carta, ela não termina aqui no versículo 8. Se você pegar uma única folha, eu estou passando uma única folha e virar uma única folha, no capítulo 3. E no versículo 8, eu estou pulando uma única folha, olha o que ele fala. Porém, aquele que pratica o pecado, ele pertence ao diabo. Aí a pessoa pensa, peraí, mas como é que ele falou que lá atrás que aquele que não disse que não tinha pecado, ele fazia da cruz mentirosa, estava mentindo, e aqui ele está falando que aquele que
pratica o pecado, pertence ao diabo. Eu não entendi o que João quer falar. É aí que nós temos que ler todo o texto. Porque se nós pegarmos só aquele texto e colocarmos no bolso, nós vamos descansar. Mas uma carta, ela não é lida só o cabeçalho. Ela tem o corpo e ela tem a conclusão. Ela tem que ser lida toda. E ele diz que aquele que pratica o pecado, ele pertence ao diabo. E agora, o que é prática? É simples. É um termo muito simples de se entender. Quando alguém pratica um esporte, por exemplo, ele pratica aquele esporte semanalmente. Um atleta de alto nível, ele foca só no, ele pode até fazer outros, mas o foco principal dele é um. Ele pratica só aquele esporte, para ele ser um atleta de alto nível. Agora observe uma coisa. Aquele que diz que pratica é porque ele pratica hoje, semana que vem pratica de novo, semana que vem pratica de novo. Essa é a prática do pecado. Porque a Escritura diz o seguinte, amados. Aí ele fala, lá no capítulo 4, passando mais uma folha, no capítulo 4 da mesma carta, ele fala no capítulo 5, no versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o pecado. Observe uma coisa. Os cristãos acham que... Em Gálatas fala o seguinte... em Gálatas, no capítulo... Deixa eu só ver aqui. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte: porque vós, irmãos, foste chamados para a liberdade. Porém, olha o que ele fala: vocês foram chamados para a liberdade, para ser livre. Vocês estão livres, vocês não são mais escravos. Porém, todavia, não useis da tua liberdade para dar ocasião para a carne. Não useis, porque você está livre, não useis da tua liberdade para dar ocasião para a tua carne. Os cristãos, eles pensam que o sangue de Cristo, ele é o suficiente para nos purificar, e de fato é. Mas quando a Bíblia fala, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, a Escritura fala algo muito surpreendente. Quando ele diz no capítulo 10, no versículo 26, ele fala o seguinte, olha o que diz a Escritura, em 10, 26, amado, isso aqui é muito terrorizante, porque se vivemos deliberadamente em pecado, se nós vivemos deliberadamente em pecado, isso é muito específico, isso é muito claro. Porque se vivíamos deliberadamente em pecado, depois de termos entendido e recebido o pleno conhecimento, nós temos conhecimento da verdade, e pecarmos, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas, pelo contrário, uma expectativa horrível, uma expectação horrível de juízo e fogo vingador. Porque depois que eu tenho certeza de que esse pecado é pecado e eu pratico ele, já não resta mais sacrifício pelos pecados, diz a Escritura. É aí que nós vamos entender o que Isaías estava falando no capítulo 1. Lá no capítulo 1, quando você for ler com mais calma, você vai observar que quando os judeus pegavam, porque o cordeiro ele era avaliado durante 3 dias. Ele tinha que ser avaliado se ele tinha alguma cegueira ou alguma doença, alguma coisa qualquer. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser imaculado. E eles passavam por todo aquele protocolo. Eles pegavam o cordeiro e iam levar para ser sacrificado. Era um cordeiro perfeito. O cordeiro era da gordura. Ele fala que o cordeiro era cevado. O cordeiro que ele levava era um cordeiro cevado. E Isaías fala, olha, Deus está enojando o teu cordeiro. O teu sacrifício está sendo nojado. Aí o povo perguntava, mas como, Isaías? Tu enlouqueceu? O protocolo está aqui. O cordeiro, não tem mancha, não é manco, é perfeito, é da gordura. Qual é o problema do meu sacrifício? Se está perfeito. Todo mundo tá... O próprio sumo sacerdote olhou aqui e viu que o sacrifício está perfeito. E tu diz agora que não está perfeito? Tu enlouqueceu, Isaías? Mas o que acontecia? Por que Deus não aceitava? O sacrifício de fato era perfeito. Mas o que acontecia era o seguinte, ele pensava o seguinte, vai ter o sacrifício anual. Olha, eu vou pegar aquela prostituta e vou cometer um adultério contra minha esposa. Só que eu vou pegar o cordeiro, e eu vou pegar o cordeiro perfeito. Perdão, mas um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito. Eu vou levar para ser sacrificado, eu vou ser perdoado. Olha só que coisa boa. É isso que acontece entre os cristãos. De fato, o cordeiro, ele é perfeito. O cordeiro é perfeito. O Cristo é o cordeiro perfeito. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. De fato, o cordeiro é perfeito. Não tem defeito nele.
Mas se nós vivermos deliberadamente, conhecendo que isso aqui, que isso é pecado, e eu pratico esse pecado, já não resta mais sacrifício. O sacrifício não era válido, não por causa do protocolo, porque o protocolo estava perfeito. O cordeiro realmente estava perfeito. O problema é que o pecado dele, o sacrifício não acontecia no coração. Isso era externo. E é exatamente o que os cristãos pensam hoje. O engano hoje é muito grande no meio da igreja. O nível de pecado está muito gigantesco nas igrejas. Amado, se você pegar, por exemplo, uma observação que a nossa arcebispa ela nos deu, e aquilo me marcou muito o que ela disse. Aquilo me esclareceu muito a minha mente. Observe o que eu vou falar para vocês. Aleluia. Se você pegar uma vasilha, por exemplo, uma vasilha, 2 vasos transparentes, e se eu colocar vários copos de areia preta nesse vaso, eu colocar e começar a encher de água, fica aquela lama ali, e o outro tem uma água potável com pH perfeito, bem limpinho, as águas cristalinas. E se eu colocar 2 ou 3 colheres de areia nesse mesmo vaso que tem as areias pretas, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Porém, se eu pegar a menor gota, o menor grão de areia, o menor, e jogar nesse copo, nessa jarra, aliás, é perceptível. Quando o cristão está muito imundo de pecado, pode jogar mais um pouquinho, não vai fazer diferença para ele. É por isso que a Bíblia fala no livro de Apocalipse que aquele que é santo, santifique-se mais. A Escritura não diz, a Escritura não fala, se você é santo, mantenha o padrão que está bom. A Escritura não diz isso, eu não entendo como os cristãos não conseguem entender isso. A Escritura fala, aquele que é santo, santifique-se mais. Santifique-se mais, não é para te manter o padrão. Deus não diz, olha, manter o padrão, não disse isso. A Bíblia fala, sede santo porque eu sou santo. A Escritura diz mais, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Os cristãos acabam não entendendo mais isso. Eles acham que não é possível mais de alguém viver em santidade. Não é possível mais, sabe? Foi o tempo. De fato, está sendo muito difícil mesmo. É muito difícil. O pecado hoje é muito facilitado. Isso aqui. O celular abriu um leque gigantesco para a imoralidade sexual. Um pecado que vai lançar muitos cristãos no inferno. Eu vou lhe falar qual é. É a pornografia. E vou lhe dizer algo para você. Escreva o que eu estou lhe falando. Sabe qual é a maior certeza de que você ainda não nasceu de novo? E de que você não conhece Deus? É que você não largou a pornografia. Esse é o maior sinal de que você realmente não é nascido de novo. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus e Deus tomou Enoque para si. Porque Enoque andava com Deus. Deixa eu explicar algo para você. Quando um homem é muito viciado em pornografia, eu vou dar um exemplo, pode ser outro pecado, mas vamos dar um exemplo da pornografia. Esse homem é muito viciado em pornografia, ele vê muita pornografia e não consegue ficar sem pornografia. Mas no carro dele, ele parou em um lugar, ele vai fazer algum serviço, ele começa a ver pornografia. Ou no momento que ele está sozinho, ele começa a ver pornografia. Mas nesse dia em questão, ele está com a sua esposa, com a sua sogra e as suas 2 filhas no carro. Ele vai passar o dia todo com a sua esposa, a sua sogra e as suas filhas. Eu lhe pergunto, ele vai ver pornografia? Andando com a sua família? Não, porque ele anda com a família dele. Amado, quando um cristão entender de fato que andar com Deus, ele não peca mais contra o Senhor. O Senhor Deus olha para ele e diz assim, ué, quando tu anda com a tua família, tu não peca contra eles. Tu respeita eles. Mas quando tu anda comigo, tu não acredita em mim. Tu não crê que eu estou vendo. Tu não crê. Ele está vendo porque ele está vendo lá. Ele acredita porque a família está lá com ele. Quando o cristão entender isso, ele não vai pecar mais contra o Senhor. Ele vai temer o Senhor. Ele vai estar no carro dele quando passar uma mulher. Ele não vai olhar. Porque ele vai dizer, o Senhor está de fato comigo. Eu creio. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que crer em Cristo.
E os cristãos não crêem mais que o Senhor está vendo. Ele não crê, não. Não deve entender isso aí. O evangelho foi muito banalizado. A maior marca do tempo do fim é a apostasia. Existe uma lista de pastores no Brasil que estão levando multidões para o inferno. Pastores que fazem comércio. Observe uma coisa, amados. Pare um pouco e pense no que eu vou dizer. Imagine que eu tenho uma fruta para lhe vender e eu diga que essa fruta, eu vou fazer uma comparativa aqui, essa fruta aqui, eu vou falar para ti, olha, essa fruta aqui é um veneno. Se você comer essa fruta, você vai morrer, porque eu já vi isso. Eu lhe dou uma garantia e uma seguridade que essa fruta, ela é mortífera. E pouco na frente fala o seguinte para você, olha, come essa fruta aqui, por favor, deguste essa fruta, e você vai dizer, esse cara endoidou. Ele me garantiu que a fruta era mortífera, agora está me oferecendo, agora pense no que eu vou lhe falar. A Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Olha, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas eu quero te enriquecer. Olha, eu quero te deixar rico. Como é que pode, se eu te digo que essa fruta, ela te contamina, ela pode te matar, eu vou te oferecer do mesmo jeito? Isso não tem sentido. O Senhor Deus não está preocupado em deixar ninguém rico nessa terra. Isso é mentira. Isso é doutrina de demônio. Cristo não está preocupado com que você seja rico ou você seja próspero. Não existe negócio de campanha para que você seja próspero, para que você seja rico, para que você faça voto com Deus. Voto com Deus é algo pessoal entre você e Deus. Quando Jacó fez um voto com o Senhor, quando Salomão fez um voto com o Senhor, ele não pediu. Olha, não foi Labão que falou, olha, é o seguinte, Jacó, faz um voto com o Senhor, porque eu te oriento. Não é verdade. E nem muito menos os conselheiros de Salomão, ele decidiu por si só fazer um voto com o Senhor. O voto é como se fosse um presente para Deus. Não tem nada a ver alguém te manipular para fazer um voto. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia alguém que fez um voto por ser manipulado por alguém. As igrejas, a igreja Deus de Amor, por exemplo, está numa apostasia muito grande. Sempre existiu lá. Olha, você tem que fazer o voto do livramento. Olha, o voto do livramento é o dinheiro dentro, é o comércio dentro. Aí você chega na igreja lá, levante o voto do livramento para o céu. Aí você está ali no meio dos irmãos, você é coagido a fazer um voto. Quando você não pega o voto, os irmãos veem, olha, esse irmão não pegou o voto. Eles te coagem. Amados, um presente, quando você dá um presente para alguém, não é porque alguém te pediu. É algo livre. Quando o cristão é nascido de novo, ele não precisa ser coagido, ele mesmo faz. Os pastores batem em cima dos cristãos, obrigando que os cristãos façam voto e devolvam o dízimo, obrigando os cristãos. Amados, não é pecado você fazer um voto com o Senhor. Eu já fiz um voto com o Senhor. Eu já fiz um voto com Deus de 9.000 reais. Eu devolvi para o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor me colocar no corpo de bombeiro, Senhor, estava só eu e Deus. Foi algo voluntário. Não teve intermediante. O dízimo, as ofertas, ninguém pode te obrigar, é algo livre. É algo que não deve nem se tocar na igreja. A igreja já está saturada por isso, não é preciso mais nem pregar sobre isso. Os irmãos são coagidos, são oprimidos, amados. A igreja está vivendo um grande comércio. Isso se tornou um grande prostíbulo dentro da igreja. Os cristãos não estão preocupados em cumprir o que está lá em Tiago 1,27. O que está lá em Tiago 1,27? Em Tiago 1,27, mostra uma religião que é verdadeira. Essa religião aqui é a religião verdadeira para com Deus. Essa é uma religião que é verdadeira para com Deus. Que religião é essa? Diz a Escritura. Pois a religião pura e sem defeito para o nosso Deus e Pai é esta. Aí ele vai falar qual é essa religião. Que visitei os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E assim mesmo se mantém incontaminado do mundo. Se mantém santificado, separado do mundo. Porque nada adianta você ajudar os órfãos e a viúva se você continua contaminado. Nada adianta. Tem que ser feitas as duas coisas. Ajudar os órfãos e as viúvas e se manter incontaminado do mundo. Uma não pode ficar longe da outra. Os cristãos não visitam mais o orfanato. Amados,
Como podem? As viúvas estão passando necessidade. Cristãos que não têm coragem de ajudar uma viúva, de frequentar, de procurar saber como é que está a viúva, como é que a senhora está precisando de alguma coisa, e não fazem mais isso. Eles estão preocupados em carros do ano. Eles estão preocupados em granjear homens que têm dinheiro para dentro da igreja. Amados, o maior sinal do arrebatamento da igreja é a apostasia. O engano, ele é muito grande hoje. Eu vou lhe falar algo mais. Você chega numa igreja e pergunta quem quer entrar para o céu, quem quer entrar no céu, todos vão levantar a mão. Ninguém vai para a igreja para querer ir para o inferno. Mas a maior decepção que eu tenho para lhe falar é o seguinte, que quando a trombeta tocar, o número de cristãos que vão perder o arrebatamento é esmagador. É muito grande. O Senhor Deus, ele tem um padrão, ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E os cristãos acham que de qualquer forma, se masturbando, traindo a esposa e incubando o pecado da esposa. Não, eu cometi esse pecado, mas eu não vou confessar. Se você cometeu, se você não confessar, não adianta, você não vai subir no arrebatamento. Mas como, amado pastor, como é muito simples isso. A Bíblia fala que quando tu for levar a tua oferta até o altar, observe isso. E lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, vá primeiramente com ele, para depois que a tua oferta, o teu cordeiro seja aceito. Trazendo isso para os nossos momentos atuais. É isso que Cristo estava falando. Quando tu for apresentar o cordeiro de Cristo, aqui, Senhor, eu quero me lavar no sangue do cordeiro, está aqui o cordeiro. Aí o Senhor fala o seguinte, vai primeiro de consertar com teu irmão. Vá primeiro consertar com tua esposa. Se tu cometeu adultério, tu tem que confessar o teu pecado para ela. Se você cometeu adultério, você tem que confessar o teu pecado. Não adianta, vou acabar o casamento, que acabe. Mas você precisa primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Não, mas eu amo muito a minha esposa. Não é isso que a Escritura fala. Em Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É confessar e deixar alcançará a misericórdia. São duas etapas. Para alcançar a misericórdia eu preciso confessar e deixar. Agora as pessoas querem confessar. Não, eu vou confessar para um amigo meu. Confessar para o teu amigo é muito fácil. O teu amigo vai bater nas tuas costas. Não, não tem problema não. Aí vai pensar, eu faço a mesma coisa? Confessar para Deus, todos confessam para Deus. Qualquer marginal, qualquer traficante, qualquer prostituta, qualquer um confessa para Deus. Não tem dificuldade. O Senhor Deus não quer que você confesse para Deus. Claro que sim também, confesse para Deus. Mas primeiro, você tem que confessar para aquele que você pecou. Se você cometeu um crime, um homicídio, você tem que confessar o seu pecado. Mas vão me prender. Que seja preso. O Evangelho, ele não pode ser dosado. Ele tem que ser pregado na íntegra. Isso é muito pesado. É por isso que o Evangelho hoje ele é banalizado porque tem gosto. Tem Evangelho para tudo quanto é gosto. A maior marca do fim dos tempos seria a apostasia. E a apostasia nada mais é do que um Evangelho facilitado. Um Evangelho que tem sabores caramelizados. Um Evangelho prazeroso de se ouvir. Você vai para a igreja e as pessoas, elas vão massagear o seu ego. Você sai de lá tão feliz, você vai ser grande, olha, você vai ser próspero, né? Deus vai te exaltar, Deus vai te fazer grande, olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, esse tipo de louvor, até os louvores estão sendo louvores satânicos. O louvor tem que ser para Deus. A igreja está numa decadência muito grande. Eu fico desesperado, eu fico angustiado quando eu olho para a igreja e vejo o tamanho da decadência que está acontecendo dentro das igrejas. E o pior de tudo é que a maioria deles pensa que eu vou entrar no arrebatamento e não vão. Eu fico desesperado, Senhor. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, mas alguém peca? Não, a gente comete falhas, comete erros. Mas saber que
E esse pecado aqui é pecado, eu cometer ele depois pensar em pedir perdão? Eu cometer depois eu peço perdão porque o sangue de Cristo vai me lavar? Não, isso aí não. Eu cometi uma falha um dia desse no quartel, quando eu fui para o trabalho. Um acidente aconteceu comigo. No mecanismo da minha moto eu tive que chegar atrasado. Eu acabei sendo chamado a atenção. Isso são falhas que acontecem, esse tipo de pecado. Somos humanos, somos propensos a esse tipo de pecado. Mas cometer pecados, amados, não, amados, isso não. O Senhor não aceita isso. Os cristãos estão em cima do púlpito, a maioria dos pastores, eu acredito que... Eu vou lhe falar uma coisa para vocês. O número de pastores que estão viciados em pornografia é muito grande. Que comete todo tipo de imoralidade dentro do casamento. Eles mantêm relação sexual com sua esposa, pensando nas mulheres que estão assistindo no filme. Isso é muito terrível. Eles cometem dois pecados. Eles cometem o pecado de imoralidade e o pecado de adultério. O Senhor Deus vai pesar. Eu quero concluir uma coisa para vocês. No livro de Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo 5, se não me falha a memória, louvado seja Deus, aleluia, não, capítulo 10, diz o seguinte, 1 Coríntios 10, no versículo 6, vou ler o 5, entretanto Deus não se agradou da maioria dos judeus, por essa razão que ficaram mortos no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçavam. Olha só, aí lá no 8 ele fala o seguinte, depois você lá no 8 fala o seguinte, e não pratiquemos a imoralidade como eles praticavam. Os judeus, eles praticavam imoralidade sexual. E foi por isso que a maioria deles, não é a minoria não, a maioria esmagadora deles foram mortos no deserto por causa de imoralidade sexual. Se naquela época já era muito grande. Imagine hoje. Hoje é muito terrível. Louvado seja o Senhor. Se você pensa em se arrepender do pecado e voltar ao Senhor e ser separado do mundo, encaminhar de encontro a Cristo, se arrependa dos seus pecados. Não olhe para esses pregadores como Marco Feliciano, o Rodrigues. Esses pregadores são tudo mercenários. Eles cobram para pregar a palavra. Eles fazem comércio da Escritura, comércio do Evangelho. Os apóstolos nunca pregaram isso. Nunca nenhum deles pregaram comércio. E isso hoje é pregado no meio cristão. Se arrependa e volte ao Senhor. O Messias está voltando. A trombeta vai tocar a qualquer momento e a igreja vai ser levada. Não resta mais tempo para brincarmos. É tempo de nos prepararmos, de nos arrependermos e lançar aos pés de Cristo nossos pecados e confessarmos. Aí sim Cristo nos perdoará. Shalom. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus.